Você já comprou algo só para não se sentir de fora? Aquele celular que todo mundo tem, a viagem que parecia obrigação fazer? Pois é, às vezes a gente nem percebe, mas o dinheiro está indo embora não por necessidade, e sim por comparação. Hoje eu quero te mostrar como a inveja disfarçada de desejo pode ser o motivo do seu endividamento. E principalmente, como sair desse ciclo sem culpa e sem precisar provar nada para ninguém. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha esse conteúdo com quem vive correndo atrás da vida dos outros. Porque às vezes o primeiro passo para sair do vermelho é parar de se comparar. Você já se pegou comprando alguma coisa só para não se sentir de fora? Aquele celular novo que todo mundo tem, a roupa da moda, ou aquela viagem que serve mais para alimentar as redes sociais do que a sua alma? Se respondeu sim, fica tranquilo. Você não está sozinho. A verdade é que a gente vive num tempo em que se comparar virou rotina. E o problema é que, muitas vezes, o preço que a gente paga por isso vai muito além do que está escrito na fatura do cartão. Todos os dias, a gente é bombardeado com imagens de sucesso, de conquistas, de corpos perfeitos, de viagens incríveis e vidas que parecem sempre dar certo. Mas o que a gente vê ali é só uma parte da história. A parte bonita, editada, filtrada. Mesmo assim, algo dentro da gente desperta. É sutil, mas é forte. Aquele pensamento de eu também quero, por que não comigo? Eu preciso ter isso para não ficar para trás. E é aí que mora o perigo. Quando esse desejo de ser igual vira impulso, a gente começa a gastar o que não tem. Parcelas, cartão de crédito estourado, empréstimos, tudo para sustentar uma imagem que nem representa quem a gente é de verdade. É como se a gente entrasse num palco e começasse a atuar num papel que custa caro. Caro para o bolso e caro para a mente. E o resultado? Ansiedade, frustração e um ciclo de dívidas que parece não ter fim. E é justamente aí que nasce o ciclo da inveja financeira. Um dos mais perigosos porque a gente entra sem perceber. Tudo começa com a comparação. Você vê alguém conquistando algo, postando uma novidade e sente que está ficando para trás. Daí vem o consumo impulsivo. Você compra sem planejar, tentando preencher um vazio que no fundo não é material, é emocional. Mas logo depois chega o endividamento. As parcelas se acumulam, o limite do cartão vai embora e o controle financeiro escapa pelas mãos. E aí vem a frustração. Você se sente mal, insuficiente, e para aliviar essa sensação, adivinha, volta a se comparar. E o ciclo recomeça. A inveja financeira é traiçoeira, porque parece te empurrar para frente, mas na verdade te faz andar para trás. É como correr em uma esteira. Você se movimenta o tempo todo, gasta energia e dinheiro, mas não sai do lugar. Enquanto isso, aquela pessoa que você tenta alcançar continua postando conquistas, fotos, momentos perfeitos, mas o que você não vê é o bastidor, as dívidas, os medos, as inseguranças que ela também tem. Você só vê o brilho, e é isso que te prende no ciclo. E sabe qual é a parte mais curiosa de tudo isso? Na maioria das vezes, a gente nem quer de verdade o que está comprando. Não é o carro, o celular ou a bolsa que a gente deseja. O que a gente quer mesmo é o sentimento que acha que vem junto com isso: aceitação, status, pertencimento, a sensação de finalmente fazer parte. Mas essa é a verdade que quase ninguém para enxergar. Quando a gente compra movido pela comparação, não está comprando um produto, está tentando comprar uma emoção, uma validação, um lugar à mesa dos bem-sucedidos. Lá no fundo, a gente acredita que aquele objeto vai mudar algo dentro da gente, que o novo celular vai nos deixar mais interessantes, que a viagem vai nos tornar mais admirados, que a roupa de marca vai nos dar confiança. Mas a realidade é outra. Essas coisas até trazem um alívio rápido, uma euforia momentânea, só que logo depois o vazio volta, e com ele vem de novo aquela vontade de comprar, como se o próximo item fosse finalmente preencher o que o anterior não conseguiu. E sabe o que é mais preocupante? Esse comportamento não é só emocional. Ele tem um custo real, alto e silencioso. Hoje, 73% das famílias brasileiras estão endividadas, e boa parte dessas dívidas vem justamente de compras por impulso, feitas para tentar preencher aquele vazio ou acompanhar o que os outros estão mostrando. A gente passa, em média, mais de 4 horas por dia nas redes sociais, sendo bombardeado por uma enxurrada de conteúdo aspiracional.
Viagens, conquistas, estilos de vida que parecem perfeitos. E o resultado disso? Mais da metade das pessoas, 58%, admitem comprar coisas que não precisam, só porque viram alguém fazendo igual. Esses números contam uma história clara. A era da comparação está saindo cara. Não é só dinheiro perdido, é liberdade adiada, planos interrompidos e saúde mental desgastada. Porque o impacto não é só no bolso, vem com juros altos, parcelas que travam o orçamento, dificuldade para poupar e aquele ciclo eterno de refinanciar dívida para pagar outra. E no emocional, vem a ansiedade, a culpa, a sensação de nunca ser o bastante, as noites mal dormidas e até relacionamentos abalados pelo estresse financeiro. No fim das contas, a comparação não só esvazia o bolso, ela rouba a paz. Mas nem tudo nessa história é negativo, porque a verdade é que a inveja, quando bem entendida, pode virar combustível. Sim, ela não precisa ser destrutiva. Quando a gente aprende a olhar para esse sentimento com maturidade, ele pode se transformar num espelho poderoso, capaz de revelar o que realmente importa para a gente. A questão não é tentar eliminar a inveja, é aprender a transformar o incômodo em autoconhecimento. Quando algo que outra pessoa tem te incomoda, para um segundo e pergunta: o que isso está dizendo sobre mim? Talvez não seja sobre o objeto, mas sobre um valor ou um desejo que você ainda não colocou em prática. Em vez de sair comprando para tentar se igualar, que tal transformar o desejo em meta? Usa essa vontade como um lembrete do que você quer conquistar, mas dessa vez de forma planejada, real, dentro das suas condições. E o mais importante, compare-se apenas com quem você era ontem. Redireciona essa energia da comparação para os seus próprios passos, porque o que realmente liberta não é ter mais, é entender quem você é e o que quer construir. Quando seus objetivos nascem de dentro, por propósito e não por pressão, o dinheiro deixa de ser um troféu e passa a ser uma ferramenta para realizar o que faz sentido para você. E se você quer sair desse ciclo de comparação e endividamento, o caminho não é se cobrar mais, é se entender melhor. Com alguns ajustes de olhar e atitude, dá para transformar a inveja em aprendizado e o consumo em escolha consciente. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Pare de comparar o seu bastidor com o palco dos outros. As pessoas mostram o resultado, mas nunca o boleto. Aquela vida perfeita que você vê nas redes pode estar sendo paga com juros altíssimos no cartão de crédito. Você está vendo a foto final, não a história completa. Segundo passo, redefina o que é sucesso. Sucesso não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos. É ter liberdade para escolher, tempo para viver e tranquilidade para dormir. Quando você muda essa régua, tudo muda, inclusive o jeito de lidar com o dinheiro. Terceiro, crie metas que sejam suas, não dos outros. Defina o que realmente faz sentido para a sua vida. Pergunte-se: isso me aproxima de quem eu quero ser? Se a resposta for não, repensa, porque cada escolha te leva para um caminho, e nem todo caminho bonito é o certo para você. E por último, transforme a inveja em autoconhecimento. Quando algo te incomoda em outra pessoa, tenta olhar com curiosidade, não com julgamento. Talvez ali esteja um sonho seu que ficou adormecido, ou um valor que você tem deixado de lado. Use esse desconforto como bússola. Ele pode te mostrar exatamente onde você quer chegar. Imagina acordar um dia sem o peso de sustentar uma imagem que não é sua, sem a ansiedade de parecer bem-sucedido para gente que, no fundo, talvez nem se importe, sem aquela pressão constante de estar à altura de padrões que mudam toda hora. Essa é a verdadeira liberdade, viver a sua própria vida, fazer escolhas financeiras baseadas nos seus valores e não nas expectativas dos outros, investir em experiências que te trazem paz de verdade e não só curtidas no feed. Pensa comigo, quando foi a última vez que você fez algo só porque realmente queria, sem pensar no que os outros iriam achar? Essa resposta diz muito sobre o quanto da sua vida é sua e o quanto tem sido vivida para agradar os outros. A verdade é libertadora. Você não precisa provar nada para ninguém. A única pessoa com quem você precisa estar em paz é aquela que te encara no espelho. E essa paz não se compra parcelado, ela se conquista com consciência e pequenas escolhas, dia após dia. E a boa notícia é que nunca é tarde para recomeçar. Cada dia é uma nova chance de alinhar o que você faz com o que realmente acredita.
de sair do automático e construir a vida que você quer, não a que o mundo te empurra. Começa simples, reconheça onde você está e o que te trouxe até aqui, sem culpa, só com clareza. Decida sair do piloto automático e assumir o controle do seu dinheiro e das suas escolhas. Haja. Renegocie dívidas, faça um orçamento, defina suas prioridades reais, seja constante. Mesmo quando bater vontade de voltar ao velho padrão, lembre do seu propósito. E então vem a liberdade, aquela paz silenciosa de quem vive alinhado com o que acredita, sem precisar provar nada para ninguém, porque sair do vermelho não é só sobre dinheiro, é sobre parar de viver a vida dos outros e começar a escrever a sua história. A verdadeira riqueza não está em parecer rico, mas em ter liberdade de escolha, tempo de qualidade e paz de espírito. Essas coisas não aparecem no feed de ninguém, mas transformam tudo. Tudo isso só faz sentido quando vira ação, e essa ação começa com um simples passo: comprometimento. Você não precisa ser perfeito, não precisa acertar tudo de uma vez, só precisa começar, porque é o primeiro passo que muda o rumo da caminhada. Depois vem o propósito. Defina o que realmente importa para você, não para o mundo, não para os outros. O seu dinheiro deve servir à sua vida, não o contrário. E então vem o crescimento. Cada escolha consciente é uma sementinha de liberdade. Pode parecer pequena agora, mas quando você olha para trás, percebe o quanto já floresceu. A inveja te endivida quando te faz comprar uma vida que não é sua, mas ela pode te enriquecer quando vira combustível para a mudança verdadeira. O poder está nas suas mãos, transformar a comparação em autoconhecimento, a ansiedade em ação, o desejo vazio em propósito cheio. E nunca se esqueça, você não precisa provar nada para ninguém. Precisa só se comprometer com quem mais importa, você mesmo. Sua jornada financeira é única. Os desafios são seus, as conquistas também serão. E quando você alcançar a sua liberdade, ela vai ter um gosto muito mais doce do que qualquer like ou aprovação poderia te dar. A verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco e ser dono da própria vida. Se esse vídeo te fez refletir, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem caminhar comigo nessa jornada. Porque a transformação começa quando a gente sai do piloto automático e assume o controle consciente das nossas escolhas. É da sua conta, é da sua liberdade.